Vamos agora às notícias do dia de educação e cultura, os nossos destaques do dia de hoje em educação e cultura. Primeira notícia de hoje fala sobre as inscrições do Enem. As inscrições que se encerraram ontem e o Estado de São Paulo, o site do Estadão, dá destaque para essa questão do Enem. O sistema do Enem teve 2 ataques de hackers em edição com recorde de inscrito. Bom dia, Fábio, tudo bem? Bom dia, tudo bom, Tatiana? Foram 8 milhões de pessoas inscritas para essa edição do Enem. Muita gente, hein? A gente vê a importância que o Exame Nacional do Ensino Médio tem tido nesses últimos tempos e mais agora no momento em que ele é, digamos assim, um selecionador desses alunos que vão ingressar nas universidades federais, né? Então, ele vale mais, digamos assim, o Enem, né? Na nossa época não tinha isso, Exatamente. né? Ontem mesmo a gente estava conversando sobre isso e lamentando essa possibilidade de ter feito o Enem também no passado. Mas foram, então, um pouco mais de 7 milhões e 800 mil inscritos. Só para comparar, Fábio, a última inscrição, o último ano, não chegou a 7 mil. Foi 6 mil e pouquinho inscritos na última edição do Enem. E 6 milhões, interessante, né? Exatamente, 6 milhões. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, ele disse que, até mesmo por causa desse acesso muito intenso, o site do Enem sofreu dois ataques de hackers. Ele caracterizou como um pequeno e um de médio porte. E na avaliação dele, os ataques não chegaram a provocar um prejuízo grande. Houve, na verdade, só um problema de lentidão no sistema. Mas essa informação é importante. Então, ontem, quem se inscreveu e agora já não dá mais tempo. Que bom, porque o problema maior é quando, por exemplo, vaza um resultado de uma prova, porque aí compromete todo um processo seletivo, compromete a credibilidade do Enem, como aconteceu recentemente, né? Agora, esse ataque de hacker, nenhum site está livre disso, né? Ainda mais o portal de governo, né? Agora, uma outra informação importante que está nos jornais hoje, mas é de ontem à tarde, é que o Plano Nacional de Educação foi aprovado na Comissão do Senado. A Folha de São Paulo destaca isso no site da Folha de São Paulo, de Educação. Então, o projeto de lei que cria o PNE, o Plano Nacional de Educação, que tramita no Congresso desde o final de 2010, foi aprovado ontem à tarde na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. A gente sabe que na semana passada, na verdade, nas 2 últimas semanas, houve a polêmica envolvendo o texto do senador Pimentel, José Pimentel, que modificou de 7% para 10% o valor do PIB e também a redação, que ele trocou o texto de investimento público em educação pública para investimento público em educação, que dá margem aí... Se é o investimento em educação pública Exatamente. ou se no próprio sistema privado, né? Agora, é importante dizer, Tatiana, que essa aprovação, ela foi na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que é onde estava sendo analisada pelo relator José Pimentel. Só que agora ela vai ser analisada por outras 2 comissões, que é a de Constituição e Justiça e também a Comissão de Educação, que é talvez a mais interessada e gabaritada para tratar dos assuntos, principalmente de maneira pedagógica. Na semana retrasada, nós tivemos aqui a professora Elisete Arelaro, da USP, que falou da preocupação que deveria ter nesse assunto em relação à parte pedagógica, porque aqueles senadores que estavam analisando aquele objeto, que é o Plano Nacional de Educação, eles não estavam muito preocupados com isso, eles não tinham, na verdade, especialização nisso, né? Eles estavam tratando de maneira econômica. Então, agora vamos ver o que vai acontecer depois para ser votado, que tipo de debate vai suscitar depois dessa omissão desse termo educação pública, né? Exatamente. E é interessante também porque esse tema envolve a universidade, os pesquisadores estão muito envolvidos nessa questão da modificação do texto, principalmente em relação à parte pedagógica, com críticas muito fortes em relação ao senador, mas também os municípios, eu acho que na verdade, uma parte importante envolvida, já que os municípios vão administrar a questão tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental, a grande parte da escola básica, de responsabilidade dos municípios. E nós fizemos um convite à presidente da Undime, que é a União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, a professora Cleusa Repúlio, para ela participar conosco aqui por telefone. Vamos ver se ela já tem a possibilidade de falar. Ainda não. Daqui a pouquinho, então, a gente vai falar com a professora Cleusa Repúlio para saber qual foi a visão aí dos municípios em relação a essa primeira
aprovação no Senado. A professora Cleusa que, inclusive, participou recentemente de discussões sobre isso, né? Tanto num encontro que teve da Undime na Bahia, né? Exatamente. E ela que é secretária municipal de educação aqui de São Bernardo, aqui da Grande São Paulo, não é isso? Ela é aqui da região do ABC. Secretária de Educação aqui de São Paulo. E, inclusive, semana passada, nós trouxemos aqui na Educação Brasileira uma professora também da região do ABC, que é secretária de Educação de Santo André, que falou um pouco também sobre essa questão dos municípios, do envolvimento dos municípios, mas ainda a gente não tinha essa aprovação. Ainda semana passada eles pediram vistas novamente, os senadores, e a decisão foi adiada para ontem. A professora, acho que agora a gente tem contato com a professora. Professora Cleusa, a senhora escuta a gente? Tudo bem? Sim, perfeitamente. Tudo Como bem? vai, Muito professora? Obrigada. Bom dia, obrigado por participar aqui do Estúdio Univesp. A gente queria saber a sua opinião sobre a aprovação do Plano Nacional de Educação nessa Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Porque a senhora tem participado ativamente dessas discussões e a Tatiana falou bem que isso é um assunto que interessa muito os municípios, né? Sim, é verdade. E ao mesmo tempo em que a gente fica muito contente com a aprovação, depois de uma tramitação bem complexa, né? A gente ainda tem muitas preocupações em relação ao financiamento e principalmente a organização dos municípios para atender tudo que está colocado aí no novo Plano Nacional de Educação. E o que como a senhora enxerga essa polêmica que teve em relação a a ausência do termo educação pública e simplesmente investimento público em educação? Então, para nós sempre fica a preocupação, né, de que os recursos não irão diretamente para a educação pública, para as escolas públicas, né, do sistema público de ensino, seja ele municipal, estadual ou federal. Mas vamos continuar atentos a tudo, acompanhando esse processo, até porque constitucionalmente o sistema de educação está organizado e que impede aí o financiamento de escolas privadas. Professora, de que maneira os municípios têm atuado para conversar, para mostrar essa preocupação, tanto para os senadores quanto para as pessoas envolvidas nessa decisão? Vocês têm estado em Brasília, conversado com esses representantes para que possam, de alguma maneira, olhar para esse texto de um ponto de vista mais cuidadoso? Como é que está sendo esse impacto de vocês, esse trabalho de vocês do município? Nós temos participado ativamente, diretamente, na conversa com os senadores, com o Ministério da Educação e com os deputados, né? Através da campanha nacional pelo direito à educação, que congrega aí mais de 200 instituições, a gente vem colocando as propostas e principalmente a preocupação com a execução. Na verdade, os municípios serão diretamente atingidos, né? E já daqui 2 anos a gente tem uma emenda constitucional para cumprir e para isso os recursos precisam chegar a tempo, né? Uma escola não se faz em 6 meses, não se contrata professor em pouco tempo e não se garante educação de qualidade às pressas. Então essa sempre tem sido a preocupação da Undime. Só para pontuar, professora, essa emenda constitucional que a senhora se refere é em relação à universalização da educação infantil, seria as crianças de 4 anos na escola? Isso mesmo, a pré-escola, né? Então, as crianças entre 4 e 5 anos, a gente ainda tem no Brasil municípios que não atendem toda a sua demanda e não são poucos, né? Nós estamos falando aí de milhões de crianças que ainda precisam ser incluídas no sistema. Para que isso ocorra, nós precisamos de escolas, né? E escola é uma infraestrutura, assim como aeroportos, estradas, que leva tempo e que os municípios precisam se organizar. E nessa nova gestão, que começou agora, né, no início de 2013, é quem vai ter que dar conta de todo esse processo. E, professora, a senhora falou desse ponto sensível que é a educação infantil, mas eu queria saber também o que a senhora, como representante dos municípios, acredita que no Plano Nacional de Educação possa ter também, possa ser questionável. Por exemplo, essa é uma tarefa difícil, porque depende de investimento, depende de planejamento e tempo, né? Fora essa questão, quais outras questões do Plano Nacional de Educação que seria para esse decênio, né? Mas já estamos até atravessando o decênio para o qual ele se destina, né? Quais outros pontos que na senhora são pontos que a gente tem que tomar atenção? Então, muito importante a questão da aprovação da alfabetização aos 6 anos,
na verdade, nós pedimos, e essa bandeira tem sido levantada também pelas universidades, por pesquisas, né? As crianças, para constituir a alfabetização completa, que é a interpretação, a escrita e a leitura, nós pedimos que fosse até os 8 anos de idade. Né? Uma coisa é conseguir ler, outra coisa é interpretar e construir orações. Então, essa também é uma preocupação, como regulamentar isso agora, né? E prioritariamente a questão do financiamento. Sem recurso não há projeto pedagógico que se sustente. Né? Nós queremos a educação da Finlândia com o investimento que a Finlândia fez. Né? Nós queremos a educação de qualidade com o financiamento que essa qualidade precisa, pelo menos nos próximos 10 anos. Nós fizemos todas as contas, nós temos muito embasamento, né, técnico e teórico para pedir os 10% do PIB e para dar conta dessa janela demográfica que o Brasil vive hoje. Em nenhum outro momento da história nós vamos ter tantas crianças e jovens como nesta década. Professora, muito obrigado pela sua participação aqui no Estúdio Univesp. Nós conversamos com a professora Cleusa Repulho, que é da Undime, é uma instituição que representa os municípios e participa ativamente nessa questão da elaboração do Plano Nacional de Educação. Obrigado, professora. Muito obrigada a vocês e lembrando, eu também sou secretária de Educação aí de São Bernardo do Campo. Muito obrigado, professora. Tatiana, quais mais destaques que nós temos em relação ao mundo da educação e da ciência? Pegando até o gancho que a professora acabou de dizer, essa preocupação em relação tanto à alfabetização com 6 anos, que é a proposta, em princípio, com 8 anos e depois ir caindo para 6 anos, que o Plano Nacional de Educação traz, e também a preocupação dos municípios em relação à educação infantil, já que daqui 2 anos... todas as crianças com 4 anos têm de estar matriculadas, é o início da educação básica. Saiu uma pesquisa muito interessante que está publicada no site do Globo, falando sobre a qualidade das creches. A pesquisa diz que a creche de má qualidade pode causar impacto de longo prazo. Então, foi um estudo feito em parceria, tem uma imagem aí de uma escola de educação infantil, é uma pesquisa feita, um estudo em parceria com pesquisadores da USP, da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, e também da ONU, que diz que eles fizeram uma pesquisa, eles acompanharam crianças que fizeram o SAEB, a prova no 4º ano, em 2005, uma prova de matemática, e levaram em consideração que a escolaridade das mães, e chegaram à conclusão que as crianças que tinham feito uma creche, como a gente pode dizer, uma creche não muito boa, e justamente porque a mãe tem uma baixa escolaridade, teria escolhido uma creche que não tinha tanta qualidade assim, comparado com as crianças que não frequentaram creche, as crianças que não frequentaram creche tinham um desempenho melhor no SAEB. Então, foi um estudo muito extenso, envolvendo inclusive economistas. O professor Daniel Santos aqui, que é o professor de economia da USP, um dos autores da pesquisa, foi ouvido pelo Globo, e ele fala um pouco sobre a importância da motivação e do estímulo da criança pequena. Então, não adianta a criança ir para a creche e simplesmente não ser estimulada lá. A própria legislação que fala sobre a educação infantil diz que a criança pequena, o bebê, ele está aprendendo a todo momento. Então, teoricamente, na verdade, a creche não é depósito de criança. Pois é, inclusive você tratou disso em programas ligados ao curso de pedagogia, um curso especificamente dizendo a função da creche, né? Exatamente. O nosso internauta ele pode assistir, ele pode acessar o nosso site e procurar esse programa, né? Exatamente. Nós separamos um trechinho de um programa falando sobre concepção de criança, creche e pré-escola. Se a gente puder soltar só um pedacinho para poder mostrar um pouco da importância do estímulo da criança. É uma creche em São José dos Campos e mostra a experiência dos professores estimulando as crianças pequenas. Nossa! Que é diferente isso, né, Tatiana? Porque exatamente aqui a pesquisa revela que um aluno que não está na creche, ele pode ter um resultado melhor no futuro do que um aluno que está, se a creche for de má qualidade. Exatamente. Então, ali é o exemplo, as crianças sendo estimuladas, sendo ouvidas. A criança, olha os bebês, trabalhando com sucata, recebendo estímulos de leitura,
desenvolvendo a coordenação, mas tudo de uma maneira muito colorida, muito que a criança participa mesmo. É diferente das creches do passado, em que as crianças ficavam no berço. Acho que é isso então, né, Fábio? Ficamos por aqui hoje, então, no Estúdio Univesp. Encerra hoje a nossa participação e agradecemos a sua presença, a sua companhia. E amanhã nós voltamos com mais informações e um pouco mais de educação e ciência para você que gosta da nossa programação. Muito obrigado. Obrigada e até o próximo, então, Notícias Univesp. Até mais.